E aí, moçada, tudo bem? Bom, trazer uma discussão rápida hoje de um tema que é bastante simples, mas é bastante importante também, que é o EVA, tá? Valor Econômico Agregado, ou Economic Value Added, lá do inglês, né? Da sigla, né? EVA. É um tema simples, mas eu julgo importante, principalmente para quem investe, né? Tem ativos em bolsa de valores, faz a sua própria gestão de carteira, para quem trabalha com o mercado financeiro ou eventualmente quem está estudando e deseja, né, futuramente trabalhar, né, nesse segmento. Bom, então qual é a informação passada pelo EVA, tá? Ele vai basicamente indicar se a empresa cria ou se ela destrói valor, tá certo? E por quê? Qual é a relevância dessa informação? É preferível que você invista em empresas que criam valor, né, ao invés de empresas que destruam valor, tá certo? Claro que a menos que você tenha uma tese específica para a empresa A ou B, né, é preferível isso. E quando que a empresa cria valor? Quando os resultados operacionais dela são superiores ao seu custo de capital dos diversos capitais que financiam as atividades da empresa, tá certo? Então, se o resultado operacional é maior do que o custo do capital, ela cria valor. Se é, né, inferior, ela está destruindo valor. E veja, eventualmente a empresa pode ter lucro lá na demonstração de resultado e está destruindo valor, tá certo? Então, por isso que a gente nunca pode tomar a decisão de investimento com base numa única medida, numa única métrica, porque a gente pode tomar decisões aí equivocadas, beleza? Então, basicamente, tá? Você vai ter no EVA essa informação de criação ou destruição de valor, né? E quando que a empresa cria valor? Quando o resultado operacional é superior ao custo dos diversos capitais, destrói valor quando o resultado operacional é inferior ao custo dos diversos capitais que a empresa tem financiando as suas atividades, beleza? Bom, se você for ler, estudar finanças por meio de algum autor brasileiro, né, ou que escreva em língua portuguesa, provavelmente ele não vai usar a sigla EVA, tá? Ou vai usar com mais frequência, né, uma sigla traduzida, Valor Econômico Agregado. Provavelmente vai usar, né, essa sigla aqui. Mas certamente vai fazer referência que é o EVA, a que se refere, enfim, não vai ter dificuldade nenhuma, mas é muito comum, né, nos livros em língua portuguesa que eles apresentem esta sigla aqui, tá? É a mesmíssima coisa, certamente o autor vai fazer menção do que se trata. Eu vou abordar aqui por meio de um exemplo, porque eu julgo que seja mais simples, né, mais fácil para compreender, principalmente para quem está num nível bastante inicial ainda nesse assunto, mas vai ser perfeitamente replicável em qualquer situação que você tiver aí, em qualquer empresa da sua carteira, porque os dados que a gente utiliza aqui são dados públicos disponíveis, né, para que a gente possa replicar isso aqui depois, né? Testar isso que a gente vai discutir agora, beleza? Então, bom, vamos lá, vamos entender o EVA por meio de um exemplo. Imaginemos que nós temos uma empresa com um capital, né, um investimento total de 10 milhões de reais e está composto da seguinte forma. Parte desses 10 milhões financiados por terceiros, 4 milhões, ou seja, 40%, a 10% ao ano de juros, 60% disso, 6 milhões, com um retorno exigido de 15% ao ano pelos acionistas. Como que a gente chega nesse retorno de 15% aqui? Essa informação, ela não, dificilmente a empresa vai evidenciar isso aqui, mas a gente consegue estimar por meio de um modelo chamado CAPM, né, que eu prometo fazer um vídeo posteriormente a respeito dele. Não quis tratar aqui para não ficar tão extenso, tá? Então, esse custo de capital de terceiros, ele normalmente está nas notas explicativas, é simples para a gente obter. Esse retorno exigido aqui do acionista, a gente consegue estimar, tá? Por meio de um modelo específico que futuramente eu posso abordar aqui, beleza? E no nosso exercício aqui, 31/12 de X1, a empresa apresentou um resultado operacional líquido, ou seja, um NOPAT, né, já líquido do imposto de renda, de R$ 1.500.000, beleza? E a pergunta, qual é o EVA, o valor do EVA? A empresa criou ou destruiu o valor? Vamos analisar. Tem duas formas, eu vou trazer duas formas aqui de cálculo, são complementares, são duas formas muito simples, tá? Mas vocês vão notar que são muito parecidas, tem uma diferencinha metodológica, mas chegam no mesmo resultado, tá certo? Então, a primeira, tá? Mais simples, digamos assim. De novo, qual é o objetivo do EVA? Indicar se a empresa
cria ou destrói valor, analisando o resultado operacional e o custo dos diversos capitais dela, tá? Qual que é o resultado operacional da nossa empresa aqui? Ele é de R$ 1.500.000, na verdade. Então, R$ 1.500.000, resultado operacional. Capital, custo capital de terceiros. Então, como que a gente calcula isso? Eu tenho um capital de terceiros de 4 milhões a um custo de 10%. Quanto vai dar isso aqui? 10% de 4 milhões, 400 mil, na verdade. E a gente tem custo do capital próprio, que é de 6 milhões a um custo de 15%. Isso vai dar quanto? Vamos abrir uma calculadora aqui. Vezes 0,15 dá 900 mil. Muito bem, o nosso EVA, ele é exatamente essa diferença aqui. Então, 1.500.000 menos 400 menos 900, resultado positivo de R$ 200.000, ou seja, a nossa empresa, exemplo aqui, criou valor, beleza? Por quê? Porque o resultado operacional dela, já líquido dos tributos, é superior ao custo dos diversos capitais que ela utiliza nas suas atividades rotineiras, beleza? Então, esse EVA aqui sendo positivo de 200 mil, evidencia que a empresa criou valor. Uma segunda forma de cálculo do EVA é a gente estimar o WACC, tá? O WACC tem uma fórmula gigantesca, as pessoas morrem de medo quando vem, mas é muito simples, tá? Como que eu calculo o WACC? Eu pego o percentual do capital do capital próprio, né, que está financiando a companhia, vezes o custo dele, que no nosso exemplo é de 15%, mais o percentual de capital de terceiros, que financia a companhia, vezes o custo dele, que é de 10%. WACC vai ser, então, 0,60 vezes 0,15 dá 0,09, mais, não precisaria fazer, né, 0,10, 0,04, WACC, 9% mais 4%, 13%, né? Então, vai ficar 0,13 ou, né, em percentual, vezes 100, 13%. Então, esse aqui é o WACC da nossa companhia, tá? Como que a gente calcula o EVA nesse caso aqui? Eu vou pegar o resultado operacional menos o WACC vezes o montante de investimentos da companhia. E aí vai ser igual ao resultado operacional, 1.500.000 vezes 13% vezes 10 milhões. Lembrem-se que a empresa tem 6 milhões de capital próprio, 4 milhões de capital de terceiros, total 10 milhões, tá? EVA igual 1.500.000 menos 13% de 10 milhões dá 1.300.000, não precisa nem abrir a calculadora, né? EVA de R$ 200.000, o mesmíssimo valor que a gente encontrou aqui, não é verdade? Indicando que a nossa empresa, exemplo, ela criou o valor, beleza? Então, moçada, em termos gerais, tá? O EVA, ele tem essa formulação, não é nada difícil, não é nada complicado, todos os dados que a gente utiliza aqui para o cálculo são dados públicos disponíveis, a composição dos capitais está lá no balanço, o custo do capital de terceiros nas notas explicativas, do capital próprio a gente pode estimar, vai ficar para um próximo vídeo para não ficar tão longo. Resultado operacional líquido está lá na demonstração de resultado, a gente consegue chegar nele. Enfim, todos os dados públicos disponíveis, né, auditados das companhias abertas, para que a gente possa fazer a nossa análise sem nenhuma grande dificuldade. De novo, EVA é uma métrica muito importante, não é recomendado, né, se você é um investidor fundamentalista que faz análise de diversas medidas para tomar a decisão, é importante analisar o EVA. Não é recomendado investir em empresas que destruam valor no longo prazo, de novo, a menos que você tenha uma tese específica. Enfim, essa medida ajuda a gente a separar o joio do trigo, principalmente naquele primeiro filtro que você está fazendo, para separar as empresas que você vai estudar com mais profundidade daquelas que você já vai descartar. Pode ser uma das medidas que você utilize para fazer essa separação, beleza? Bom, então por hoje é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre o EVA, peço que deixem nos comentários. Também peço que se inscrevam no canal, compartilhem, que esse conteúdo possa ser útil a algum amigo que investe, enfim, está estudando finanças, deseja trabalhar no mercado financeiro. Enfim, peço que se inscrevam aí no canal, compartilhem.
Dúvidas, sugestões de novos vídeos, de temas, deixe nos comentários. Enfim, moçada, por hoje é isso. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, bons estudos, um abraço e até mais.